Mozart, boa noite. Boa Gabriel noite. Harry TV Coxa. Primeiro, parabéns pela vitória. Obrigado. Um jogo difícil, a gente via você ali na área técnica bastante eufórico, né? Jogando junto, parecia que queria entrar dentro de campo para jogar hoje. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como que é agora, nesse momento, manter o jogo após jogo. A gente ouve muito você falar, né, no jogo após jogo, sempre uma decisão, mas ainda a torcida hoje ela cria uma expectativa muito grande para o acesso. Como que é trabalhar junto com o teu staff, né, todos os funcionários do clube, para que essa empolgação do torcedor não venha até os jogadores nesse momento? A partir de amanhã já pensamos no Cuiabá, né? Então, nós atingimos 56 pontos, que é uma pontuação importante, mas matematicamente estamos ainda longe do objetivo final. Então, eu tenho a teoria das 24 horas, seja quando ganha, seja quando perde. Então, nem me deprimo se perco e nem fico eufórico se venço. Então, e ainda mais na minha posição, que tem que pensar sempre no próximo jogo, né? Eu entendo o externo, e aí são coisas que a gente não controla, é natural depois de uma vitória como essa, mas a partir de amanhã nós já estamos pensando no Cuiabá, né? Até porque é um jogo daqui 2 dias e meio, praticamente, 3 dias, com viagem, contra um adversário duro. Então, é se preparar para domingo e se preparar para fazer o campeonato que nós estamos fazendo, no sentido de ser jogo a jogo. Assim, no que eu acredito é que como a gente vem trabalhando há muitos anos, e inclusive aqui no Coritiba. Então, feliz, óbvio, com a vitória e pela forma que foi, que eu acredito que foi uma vitória maiúscula assim, para nós, porque nós enfrentamos um adversário bem duro, um adversário coletivamente forte, individualmente forte, fisicamente forte, que vinha, acho que, se não me engano, de 6 ou 7 resultados positivos, 8 resultados positivos. Então, nós enfrentamos um adversário muito duro. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. Nós poderíamos já ter feito 1-0 com o Yuri no primeiro tempo. Naqueles 25, 30 minutos nós tivemos um volume importante e eles equilibraram e até tiveram algum controle no final do primeiro tempo. E aí o segundo tempo, na minha opinião, nós conseguimos executar o jogo que esses jogadores normalmente estão fazendo o campeonato inteiro. E aí abri um parênteses para os jogadores que entraram, inclusive, né? De La Torre fez um gol importante. O fato do Josué e o Depena jogarem praticamente um de frente para o outro e combinaram e fizeram bem. O Felipe entrou muito bem. Enfim, o Nicolas participou do segundo gol. Enfim, então, uma vitória importante. Nós damos mais um passo rumo ao nosso objetivo, mas ainda tem 7 jogos pela frente. Então, e como eu acredito que futebol é preparação, nós vamos nos preparar, apesar de ser num curto espaço, né, que são só 2 dias, então é muito mais descanso do que treinamento, mas é descansar, se alimentar bem, pensando no Cuiabá. Boa noite, moça. Boa noite. 5 pontos do segundo colocado nesse momento. O Coritiba hoje é o adversário a ser batido por todos, né? Todo mundo quer tirar uma casquinha do Coritiba. E a gente observou, especialmente no jogo de hoje, assim, um revezamento em cima do Josué, pegando o jogador, sempre que possível dando uma pegadinha. Como é que vai ser administrar isso daqui para frente, o pessoal vindo com mais gana quando o Coritiba é o adversário, Mozart? Olha, assim, nós temos um time bem experiente, né, acostumado com esses momentos decisivos. O Josué, pelo fato de ser um jogador acima da média tecnicamente, é natural que os adversários façam mais faltas em cima dele. O Josué é um dos jogadores mais talentosos que eu já treinei, assim, então, e ele voltou a jogar o nível dele. No América ele entra e depois ele começa a subir de nível de novo. Teve um momento da competição que, na minha opinião, ele era um dos melhores jogadores do campeonato, e agora ele recuperou o nível técnico dele e, de novo, contribuiu para a nossa vitória. Então, mas o Josué também é um jogador bem experimentado e vai saber administrar, inclusive, esse tipo de situação aí durante os jogos, que é natural que aconteça, principalmente nessa reta final, com os jogos decisivos que nós estamos jogando. Boa noite, Mozart. Boa noite, Nico. Queria que você falasse da construção até, né, do placar. Você elogiou bastante o time no primeiro tempo, que teve domínio, criou oportunidades. Ali, talvez até lembrasse outros jogos no Couto Pereira, que o time não saiu com o resultado. E aí, a segunda etapa, você até falou que é o jogo que eles estão acostumados a fazer, mas não teve tanta chance clara, assim, né? E a hora que consegue marcar os gols, né? Essa relação assim,
eficiência, também a forma do time jogar. E uma outra situação, né, que você falou já, e o Depena também, que ele prefere jogar da esquerda. Por que você colocou ele pelo lado direito hoje? Olha, nós sabíamos que não seria um jogo de muitas oportunidades, que é natural, né, pelo nível das duas equipes. Então, e aí nós fomos bem efetivos, né, fizemos o gol com o De La Torre teve a chance de fazer o segundo, né, que foi numa jogada bonita, trabalhada. E aí fizemos o 2-0. Eu me lamento um pouco pelo gol que nós tomamos, que foi o primeiro gol de escanteio que a gente toma em 31 rodadas. E aí, enfim, era um gol evitável, né? Em relação ao Carlos e ao Josué, o jogo se desenhou para deixar o corredor para o Alex e depois para o Felipe e ter um quadrado no meio, que foi o que nós tentamos fazer, né? O Josué e o Machado lado a lado, e o Seba e o Carlos como os meias ali para tentar combinar, infiltrar, chutar, enfim. Então acabou se desenhando para a característica deles. E aí seja os jogadores que iniciaram, seja os jogadores que entraram, jogaram num nível importante mais uma vez. Então, e esse jogo eu sabia que ia exigir de nós o limite físico, o limite realmente para poder vencer, porque nós sabíamos que o adversário era um adversário duro de ser batido, né? O Lacerda vem fazendo ano passado no Amazonas, foi campeão goiano com o Vila. E aí, enfim, não vou entrar no mérito por que ele saiu do Vila. E está fazendo um campeonato de retomada com o Atlético. Nós sabíamos que ia ser um jogo duro. E, graças a Deus, conquistamos uma vitória importante. Exaltar o que os jogadores entregaram em termos de preparação e aí conseguiram reproduzir no jogo. E, mais uma vez, esses jogadores deram uma resposta importante nesse momento tão importante da competição. Mozart, boa noite. Boa noite. Eu queria falar um pouco sobre os jogadores pendurados, porque a lista é grande. Se não me falha a memória, são 11 jogadores, né? Queria saber de você o quanto isso te preocupa e pode prejudicar o Coritiba na sequência do campeonato, principalmente para outra partida do Coritiba, que já é o Clássico Atletiba. Nós temos bastante jogadores pendurados dentre os pendurados, vários titulares. Mas, assim, a nossa preparação vai ser para o Cuiabá. Assim, então, assim, a minha avaliação a partir de amanhã vai ser muito mais na questão física dos atletas, porque jogar a cada 3 dias com viagem. Então, a gente sai daqui com 10 graus, vai jogar em Cuiabá, vai estar no mínimo 30, né? E assim, a forma que é feita lá a Arena Pantanal é uma estufa, é muito quente aquele lugar. Então, a minha avaliação e as minhas decisões em relação à equipe que vai iniciar contra o Cuiabá vai ser muito mais na questão física do que nos pendurados. É óbvio que nessa reta final ninguém quer ficar de fora, mas o jogo do Cuiabá é importantíssimo para nós. Então, nós temos a possibilidade de engatar de novo a 4ª vitória seguida. Nessa reta final é bem significativo. Então, nós temos 2 dias para avaliarmos a condição física desses jogadores e aí, no sábado, decidir quem vai iniciar contra o Cuiabá. Boa noite, Moza. Boa noite. Nos últimos anos, vamos fazer um recorte dos últimos 3 anos, nas últimas 10 rodadas da Série B, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, você tem um aproveitamento acima de 65% aí nas equipes, né? Hoje conseguiu a 3ª vitória seguida, né, nesse recorte dos 10 últimos jogos. A que se deve esse fator para você, nesse grande número que você vem conquistando ao longo dos anos? Bom, eu não sabia desses números. Assim. Eu acho que a que se deve, assim, primeiro, o desempenho dos jogadores. O treinador é sempre um facilitador. Então, sem os jogadores, o treinador não é nada, na minha opinião. E eu tinha esse entendimento quando jogava. Hoje, como treinador, eu tenho certeza disso. Então, realmente que esses atletas, como nós iniciamos no dia 27 de dezembro e como nós estamos hoje, no dia 9 de outubro, teve uma transformação significativa dentro do nosso elenco. Então, assim, e aí eu acrescento a questão da entrega dos jogadores, das convicções, de ter certeza que você, repetindo aquilo que a gente vem fazendo ao longo da temporada, as coisas vão dar certo. Fé, sem fé, principalmente nessa função aqui, a gente não é nada. A fé que te sustenta também, principalmente nos momentos de turbulência, que acontecem muitas vezes. E aí eu nem vou entrar no mérito se é justo ou se é injusto, porque nós vivemos hoje
num ambiente que é tudo exacerbado, né? Então, e eu como treinador eu tenho que humanizar principalmente a minha relação com os jogadores, porque o jogador não é robô, ele não é um super-herói, ele é um ser humano que tem problema em casa, que, enfim. Então, eu como treinador eu preciso humanizar essa relação, porque e aí eu acredito que tendo essa conexão com os atletas, eles tendem a jogar no mais alto nível e a pôr para fora toda a capacidade deles. Então, mais uma vez, a nossa equipe está de parabéns, o que eles vêm fazendo realmente louvável, e agora é preparação para o próximo jogo. Nós temos consciência que assim, nós estamos próximos do nosso objetivo, porém não conquistamos nada. Então, é se preparar para domingo. Mozart, boa noite. Boa noite. Esses últimos jogos, a gente conseguiu ver que o ataque cresceu bastante. O Ronier fez gol contra o Avaí, o Yuri jogou bem o último jogo contra o Botafogo. Sim, fez gol. O Coutinho também, e hoje o De La Torre. E você sempre bateu na tecla de defender os atacantes, que eles dariam a resposta. Eu queria saber se houve algum trabalho específico com ele, treinamento. Você sempre falava sobre a questão de treinamento, que ia aperfeiçoar o treinamento, que era o trabalho que ia dar os frutos a eles. Queria saber como é que foi essa questão e como é que você vê a resposta dos atacantes. E aproveitando, se me permite, faltam 7 rodadas, se não me engano, né? Está na 32. Nunca um time que esteve na liderança essa altura da competição não subiu. É obrigação do Coritiba subir? Olha, em relação aos atacantes, assim, como todos eles já tinham sido meus atletas em algum momento, em outro clube, e pode ter certeza que ao longo da temporada em outros clubes eles também vivenciaram os momentos que não vinham fazendo gol, e acontece, acontece. O atleta profissional ele está, infelizmente, sujeito a... porém, eles conseguiram reverter naquele momento uma situação adversa com o trabalho, com a dedicação. O De La Torre, nas últimas 2 semanas, ele elevou o nível dele de maneira significativa, né? De maneira significativa, e aí ele conseguiu reproduzir no jogo. O Coutinho a mesma coisa, o Yuri a mesma coisa. Então, graças a Deus, esses caras estão dando uma resposta importante no momento importante da competição, né? E nós sabíamos que isso iria acontecer. Em relação à obrigação, quando eu vim para cá e decidi vir para cá, eu sabia que a obrigação do Coritiba não existia outro resultado a não ser o acesso. Então, e pode ter certeza que não o jogador precisa ser muito corajoso para jogar aqui no Coritiba e principalmente entender que aqui a pressão realmente ela é muito grande para o resultado. Então, esses jogadores eles estão vivenciando isso desde a primeira rodada. Nós estamos na 31ª, vamos no domingo jogar o 32º jogo, e essa pressão nós sabemos que ela existe. Então, só que nós não pensamos nisso porque isso te tira muita energia, assim, né? Então, o que nós vamos pensar? Em neutralizar o Cuiabá. O Cuiabá vem jogando de uma forma um pouco diferente que a grande maioria vem jogando. Por exemplo, ontem jogou segurando o Sander como terceiro zagueiro, o Max como um ala, e o Max é um meia de origem. Então, nós vamos começar a nos preparar já pensando no Cuiabá. E aí... e tentar vencer o Cuiabá, que é bem difícil vencer o Cuiabá lá, né? Então, é dessa forma, assim, eu nem vou pensar no clássico, não vou pensar em 22 de novembro, eu tento viver todos os dias da melhor forma possível, como tem que ser, e o nosso trabalho é dessa forma, todo dia, amanhã se preparar, no domingo, no sábado se preparar para poder fazer mais um jogo em alto nível no domingo, porque para nós é mais uma final. Mozart, puxando também um pouquinho sobre essa obrigação de subir, mas eu queria que tu falasse mais de forma geral sobre essa reta final acirrada que está entre vários clubes da Série B, né? São vários clubes ainda que têm essa chance de entrar no G4. Vocês estão ali a 6 pontos do 5º colocado, até a gente conversou na entrevista antes ali. Tu fala que está sempre de olho no 5º colocado, e eu queria que tu falasse dessa disputa acirrada que tem nessa reta final aí entre todos os times. Todos os anos a Série B, a reta final, ela é bem acirrada, né? E esse ano, mais uma vez, porque é uma competição bem equilibrada, e assim, o nível da Série B eu comecei a disputar em 2020, quando eu saio daqui. É o 6º ano seguido que eu disputo a Série B, e eu posso te garantir que cada ano que passa o nível técnico aumenta e o nível tático também dos treinadores ele vem aumentando de maneira bem significativa. Então, e a reta final, normalmente, ela é bem acirrada. Ano passado, nós subimos na última rodada, por exemplo. Então, é por isso que nós nos preparamos jogo a jogo. Nós não caímos na armadilha aqui de criar uma euforia totalmente desnecessária. Nós não caímos na armadilha de pensar em 22 de novembro.
nós não caímos na armadilha de pensar no clássico, nós pensamos no Cuiabá. Até porque nós vamos enfrentar um adversário duro, bem treinado pelo Eduardo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Eduardo aqui em 2015, ele como treinador do Sub-20 e eu como auxiliar técnico, né? Vou reencontrá-lo agora. Né? E ele tem uma trajetória importante aí, que como auxiliar do Diniz já foi campeão da Libertadores há 2 anos atrás. Então, assim, é se preparar. Treinamento, né? Treinamento, descanso, alimentação. E a partir de amanhã de manhã nós já estamos lá no CT nos preparando para o Cuiabá. Boa noite, Moza. Boa noite. Moza, o time do Coritiba consegue 3 vitórias seguidas depois de um momento que vinha oscilando mais, né, no campeonato, né, vindo de derrota em casa, inclusive para o Criciúma, momento de um pouco mais cobrança por parte do torcedor. O que você acha que foi assim determinante, ou quais fatores foram mais determinantes para essa virada de chave e o time conseguir essa recuperação e conseguir os resultados positivos? Determinante a unidade dos jogadores, não deixar nada externo interferir no nosso trabalho e não entra nada de externo no nosso trabalho, porque nós estamos no dia a dia, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Então, para mim, o principal foi isso, foi a relação que os jogadores têm, que nós temos, a convicção na capacidade desses atletas, porque eles já, num momento de dificuldade, depois da derrota da Ferroviária e do Goiás no primeiro turno, eles deram uma resposta muito positiva, e nós sabíamos que eles iriam dar novamente, como estão dando novamente. Então, para mim, essa questão assim, é muito importante. Os jogadores saber que eles têm capacidade, eles entenderem que o treinador deles entende e acredita que eles têm capacidade, e nesses momentos de dificuldade, nós sabemos que é a nossa unidade, a nossa conexão que vai fazer com que a gente supere esse momento, que dentro de uma competição de 38 rodadas é natural que aconteça. Assim, eu não conheço nenhum time que não oscile em algum momento numa competição tão longa como essa. O importante é você ter força mental e convicção que você vai superar. E esses jogadores deram uma resposta importante num momento que, na minha opinião, foi um momento de turbulência, mas muito pequeno, que, graças a Deus, nessa competição praticamente nós não passamos. Boa noite, Mozart. Boa noite. Um jogo no qual o Cleison foi bastante participativo, Sim. Principalmente na primeira etapa, né? Uhum. Queria que você fizesse uma avaliação mesmo sobre isso. O Cleison, ele joga 50 minutos, praticamente 55 minutos pelo lado direito, e vezes de ponta, vezes de meia. E aí, boa parte do segundo tempo de ponta esquerda, onde ele, inclusive, dá o passe para o Dela, né, para o Delator. O Cleison é um jogador assim, também tecnicamente acima da média, assim, na minha opinião. Vai encontrar o gol dele no momento certo, naturalmente vai acontecer o gol para ele, mas eu acredito sempre no desempenho, né, principalmente do atacante, e na entrega para a equipe, e naturalmente ele vai fazer gols e gols decisivos para nós. O Cleison é um cara que tem uma carreira assim, que dispensa comentários, né? A carreira dele fala por si só, e ele é um cara que assim, me surpreendeu positivamente. Ele nunca tinha sido meu atleta. É óbvio que ele, pelo fato de ter passado no Mirassol, a gente busca informação e está se confirmando tudo aquilo que no Mirassol falavam dele. Então, é um cara extremamente profissional, positivo, cara de grupo, e está contribuindo bastante para nós e com certeza vai continuar contribuindo. Mozart, aqui, no jogo do primeiro turno contra o Atlético, sei que você já falou que está pensando no Cuiabá, mas é inevitável até para o torcedor ficar sabendo o que vocês estão esperando desse clássico. No jogo do primeiro turno, você citou, após a vitória contra o Atlético, que se preparou muito para aquele jogo. Foi muito árduo o trabalho para aquele jogo específico. Hoje, aqui estamos às vésperas de um novo encontro contra o rival. Você está focado no Curitiba, no Cuiabá, mas o próximo encontro, vocês vão voltar aqui. Uma dessas finais que você projetou é contra o Atlético. O que muda daquele clássico, da preparação daquele clássico do turno para a preparação do clássico agora, que é uma reta final, uma reta decisiva, e como que você vai encarar isso? Você que conhece muito o que é um clássico, o que é a cidade, e também o que significa esse jogo para o torcedor. Bom, assim, vou falar um pouquinho do Cuiabá primeiro, porque é o nosso próximo adversário. Então seria assim, até incoerente da minha parte falar do clássico, mas nós temos o Cuiabá, assim, né? Então, e vai exigir muito de nós, assim, para o Cuiabá. Nós temos muitos jogadores pendurados, enfim. Então,
Mas, com certeza, em relação ao clássico, provavelmente vai ser um dos maiores clássicos aí dos últimos anos, né? Guardada tudo, a campanha das duas equipes, a reta final de uma Série B. Então, com certeza, o clássico por si só já é um jogo que mexe na cidade, e esse, com certeza, vai ser assim, de uma importância muito grande. Então, e o nosso jogo contra o Cuiabá ele é importantíssimo, inclusive para ter uma semana cheia, depois de muitas semanas, aí, das últimas 3 semanas praticamente, com poucas sessões de treino, né? Então, esse jogo do Cuiabá é essa reta final dessa maratona de muitos jogos seguidos. Então, é importante que a gente termine essa maratona de forma positiva, e para isso nós precisamos descansar e jogar no limite lá em Cuiabá, e aí ter uma semana inteira para o Clássico.